Hola muchachos, hola muchachas, bienvenidos a nuestra clase de espanhol. Muito bem, vamos começar hoje mais uma classe de espanhol, mais uma aula de espanhol. Assim, lembrando a vocês, esta é uma oportunidade que vocês têm de ir treinando e se preparando para o Enem. O objetivo dessas aulas é ajudar vocês a se prepararem bem para o Exame Nacional do Ensino Médio. Por isso que essa aula é uma aula essas aulas serão, no que diz respeito a espanhol, não serão aulas de cursinho de idioma para vocês aprenderem a falar, para vocês aprenderem a escrever, enfim. Nós temos um objetivo bem específico, que é aprender a resolver questões com textos em espanhol. Esse é o objetivo das nossas várias aulas que teremos aqui, certo? É um objetivo bem específico e que nós estamos bem preparados para fazer isso com vocês, ok? Eu espero que possa ajudar vocês, eu espero que vocês possam ter um bom êxito na prova do Enem, certo? Mas vamos, antes de alguma coisa, antes de começarmos a falar sobre o nosso conteúdo propriamente dito, vamos falar um pouco sobre o Enem. Claro que eu acho que vocês já sabem, alguém já deve ter feito aí a prova, quem não fez, vai ser a primeira experiência, mas já ouviu falar alguma coisa, mas é sempre bom, talvez tenha algum ponto específico que vocês ainda não tenham escutado falar, não tenham aprendido sobre. É isso? Então, coisas bem básicas, né? Vocês sabem, o Enem é uma prova aplicada em 2 dias, né? Assim, primeiro dia, linguagem, ciências humanas e redação. Vocês têm aí 5 horas e meia para responder essa prova, 90 questões mais a redação, né? Assim. O segundo dia, são as disciplinas relacionadas à ciência da natureza e matemática, também 90 questões. Vocês têm 5 horas para realizar essa prova no segundo dia, né? Feito em 2 domingos diferentes. O ano que vem nós temos a novidade para o Enem, que é a aplicação virtual, né? O Enem Online. Vai ser a grande novidade de 2021. Mas só irão fazer, estão ainda em uma espécie de teste piloto, né? Assim. Então, alguns pontos específicos é que irão fazer essa prova online, ok? E no que diz respeito à língua estrangeira, tanto inglês quanto espanhol, das 90 questões, são apenas 5 questõezinhas, tá? 5 questões. E o que vocês vão encontrar na prova? Óbvio que vocês já fizeram a opção ou para a língua inglesa ou para a língua espanhola, e vocês vão encontrar na prova algo bem definido, que é as questões de inglês e as questões de espanhol virão todas na prova de vocês, tá? Não se assustem, que é assim mesmo. Ah, mas eu fiz a opção em espanhol, porque está aqui em inglês. A prova do Enem, né? Elas têm 4 provas diferentes para evitar fraude, evitar cola. Aqui eu trouxe para vocês um exemplo das páginas, de algumas páginas da prova de 2019, a prova azul. Geralmente é uma prova azul, uma rosa, uma branca, uma amarela, diferenciada, né? Assim, e o que muda são apenas as ordens das questões, tá certo? Tem as mesmas questões de todas as provas. E aí, quando na capa, você vai ver, obviamente, todas as instruções. Gente, eu digo a vocês, é muito importante vocês lerem essas instruções, tá certo? Lerem essas instruções. Às vezes, os alunos não dão muita importância, acham que não é necessário, mas tá? Então, aqui, tem todas as instruções que vocês precisam ler antes da prova. E é dado um tempinho antes de começar, de fato, a aplicação, para vocês lerem todas essas instruções daqui, ok? E aí, quando vocês passarem a capa, vocês vão ver aqui, linguagens, códigos e suas tecnologias. Quer dizer que ali irá começar a prova de linguagens, tá? E logo em seguida, vocês vão ver aqui, questões de 1 a 45, né? E aqui tem embaixo, questões de 1 a 5, opção inglês. O que acontece aqui? Simplesmente você não faz, deixa para lá. Se você for mais adiante, você vai ver questões de 1 a 5, opção espanhol. É essa prova que você vai responder, tá certo? É esta prova justamente que você vai... se você optou por espanhol, ok? Não precisa fazer nada, obviamente, em inglês. E no gabarito?
No gabarito vai vir normalmente de 1 a 90. Você marca normalmente, não vai vir dividido por disciplinas, você marca normalmente essas questões de espanhol, ok? E a grande pergunta, o que vai cair, professor, nessa prova de espanhol? É óbvio que a gente não sabe dizer o que vai ter na prova, mas a gente supõe, baseado no que se chama da matriz de competências e habilidades que o Enem tem. Então, essa matriz, ela diz exatamente o que é esperado do aluno que vai fazer a prova do Enem, que ele saiba, tá? E quais são as habilidades que têm que estar desenvolvidas nele para que ele possa responder essa prova do Enem. Então, ó, a competência que diz respeito à língua estrangeira, tanto para inglês quanto para espanhol, é a competência de área 2, né? A competência de área 2 da grande área que é linguagens, códigos e suas tecnologias, tá? E o que diz essa competência? Diz assim, ó, conhecer e usar língua ou línguas estrangeiras moderna como instrumento de acesso à informação e a outras culturas e grupos sociais. Então, o grande objetivo do ensino de língua estrangeira no ensino médio precisa ser uma porta, esse ensino precisa se transformar numa porta para que os alunos conheçam outras culturas, tá? E outros grupos sociais. E aí nós temos aqui bem definido, ó, 4 habilidades. A habilidade 5, associar vocábulos e expressões de um texto em língua estrangeira moderna ao seu tema. É isso que a gente vai ver bem direitinho aqui daqui a pouco. Que é o seguinte, algumas palavras do texto, obviamente, já nos levam de imediato para o seu tema. Então, a gente vai tentar desenvolver bem essa técnica, tem que estar, pelo menos, bem desenvolvida essa técnica de, conhecendo alguns vocábulos, a gente já consegue bem destrinchar qual é o tema do texto. Por isso que é importante vocês irem sempre fazendo um vocabuláriozinho aí, construindo um glossário de vocês, para que cada vez mais vocês consigam compreender e conhecer algumas palavras em espanhol, no nosso caso. E a outra habilidade diz respeito a utilizar os conhecimentos da língua estrangeira moderna e de seus mecanismos como meio de ampliar as possibilidades de acesso a informações, tecnologias e culturas. Tá? Então, a gente precisa conhecer essa língua estrangeira, seja inglês, seja espanhol, são as duas línguas oferecidas no ensino do Brasil, para que a gente adentre o mundo da tecnologia. Fica um pouco difícil se nós não soubermos nada de inglês, de mexer nas tecnologias. Muitos sites, hoje em dia, por exemplo, nessa pandemia aí toda que nós estamos vivendo, muitos professores lançaram mão de muitos recursos, e muitos deles não estavam ainda disponíveis em sites traduzidos para o português. Então, se a gente não sabe inglês, numa situação como essa, a gente se complica, certo? Por exemplo. E a habilidade 7, relacionar um texto em língua estrangeira moderna às estruturas linguísticas, sua função e seu uso social. Então, é a gente saber pegar um texto em espanhol, por exemplo, e conseguir lê-lo a partir, obviamente, da sua estrutura sintática, da sua estrutura morfológica, do seu léxico. Então, mais puramente as questões gramaticais que levam um texto a ser um texto, tá? Que levam o texto a se transformar não em um amontoado de palavras, mas em algo concreto e que transmite uma mensagem também concreta. Por último, a habilidade de reconhecer a importância da produção cultural em língua estrangeira moderna como representação da diversidade cultural e linguística. Tá? Mais uma vez, a gente ouviu falar em cultura aqui nas habilidades. A língua é um instrumento cultural de um povo. É por meio da língua também que o povo transmite a sua cultura. Então, a língua resguarda. Tá? Além de guardar, ela resguarda essa cultura porque ela transfere de geração para geração e faz com que, ajuda com que essa cultura não morra, não se perca no tempo e no espaço. E óbvio que essa cultura também vai se transformando ao longo do tempo, então a língua também precisa mudar para se acompanhar todas essas mudanças. Ok? Então vamos lá? Para a nossa aula de hoje, nós vamos responder as questões da prova de 2019, de inglês, de espanhol, desculpa, ok? Lembrem-se, esse é o nosso objetivo, então é o que nós vamos fazer, certo? Deixa eu dizer uma coisa importante a vocês aqui, ó. Deixa eu me organizar aqui. Sempre que vocês estiverem diante de um texto, vocês vão estar diante de um texto totalmente escrito em espanhol, na prova do Enem. Seja texto verbal, puramente, ou texto misto, ou texto não verbal, né?
Mas é muito importante que você não se debruce, esquece essa ideia de traduzir texto. Você nem vai ter dicionário, nem vai ter tempo para fazer isso, tá? Na prova do Enem. Então é bom que você já vá treinando aqui, algumas técnicas necessárias para ler um texto em espanhol e conseguir compreender. Não caiam também nessa história de dizer que espanhol é simples, espanhol é fácil, espanhol é muito fácil, muito parecido com o português. Não é bem assim. A estrutura sintática é um pouco parecida, tá? Se a gente se aprofunda um pouquinho, a gente vai ver que não é tão parecido assim, tem as suas diferenças. O vocabulário pode até parecer, mas tem muitas diferenças. Tá? Existem muitas palavras que são escritas da mesma forma, português e espanhol, mas tem nas duas línguas significados muito distintos. Então, o que é? Eu dou a dica de vocês. Durante essa preparação, não se acostuma a ir traduzindo texto. Não. No dia da prova do Enem, você não vai conseguir fazer isso. É importante que a gente veja lá o que a habilidade disse. E aí, a importância de construir esse glossáriozinho. Tá? Vai anotando aí no caderno as palavras novas que você vai aprendendo em espanhol. Pega as palavras-chave daquele texto. E como é que eu sei a palavra-chave do texto? Pelo título. O título é importantíssimo. Tá? Não desprezem o título de um texto. Assim também, como vocês não podem desprezar, aqui, a referência do texto. Porque a gente vai saber se é um artigo de opinião, se é uma reportagem, se é um texto jornalístico, né, dependendo de onde ele foi tirado. Se é uma charge, eu já sei. Um texto crítico. Também é importante ver o gênero textual. Se é um artigo de opinião, e eu vou saber isso pela referência, eu já sei, é o texto argumentativo, traz aí a opinião do autor. Tá? Se é uma receita culinária, eu já sei, é um texto que quer ensinar alguém a fazer determinada coisa. Então, é muito importante levar em consideração, pessoal, esses aspectos. O gênero textual, o título do texto, a referência do texto. Tá? Vamos lá para a questão 1 da prova de 2019. A prova do Enem, na prova do Enem, as questões são escritas, o enunciado da questão é em português, tá certo? A única coisa que vai vir em espanhol é o texto da questão, ok? E aí a gente faz a leitura do texto. Mas eu não entendo nada, professor, não estou conseguindo compreender. Vamos ter um tempinho para se preparar até lá. E mesmo não compreendendo, leia o texto completo, ok? El maíz peruano en la historia. Aunque es más conocida como cuna de la papa, la sociedad inca también fue la civilización del maíz, cultivo conocido en el Perú desde por lo menos 1200 años ante Cristo. Los antiguos agricultores peruanos lograron sofisticación en la selección y creación de nuevas variedades adaptables a los diversos espacios geográficos y climáticos. Al respecto, el cronista Bernabé Cobo cuenta que en el antiguo Perú se hallaba maíz, llamado choclo, de todos los colores, blanco, amarillo, morado, negro, colorado y mezclado. Hoy en día, en ese país se cultivan más de 55 variedades de la popular mazorca, más que en ningún otro lugar del mundo. En los comentarios reales de los incas, Garcilaso La Vega nos ilustra sobre los hábitos alimenticios incaicos, relatando que uno de los pilares de la alimentación era el maíz y que lo comían tostado o cocinado en agua. En ocasiones solemnes, molían los granos para hacer un pan llamado humita. Al maíz tostado se le denominaba, como aún se le llama hoy, cancha, antecessora de las palomitas. Então, muito bem. Aí a dica número 2 que eu dou a vocês, pessoal, é ler o texto, vai para o enunciado, porque aí a gente vai saber de fato qual a informação que a gente tem que extrair do texto, ok? Então vamos ao enunciado. O texto destaca a importância do milho na história do Peru. A importância do milho. Como é importante ir direto para o enunciado. Possivelmente, eu não sabia o que é maíz. E aí, a palavrinha-chave desse texto aqui, todo, está no texto, no título. Maíz. Aunque es más conocida como cuna de la papa, aí la sociedad inca também foi a civilização del maíz. E aí, professor, o que é maíz? Eu não sei.
Ó, a importância do milho. Então, o que é importante, fazer essa relação entre o enunciado da questão e o título ou o texto, a gente consegue descobrir a tradução de algumas palavras, tá? Então, a questão já afirmou que o texto vai falar sobre a importância do milho na história do Peru, de um país bem específico, tá? O Peru. E aí ele quer saber o seguinte, que a gente abstrai essa informação. O texto informa que os antigos agricultores peruanos, desenvolveram 55 variedades da planta. Professor, aqui se fala, 55 variedades. Hoje em dia, nesse país, se cultivam mais de 55 variedades de la popular mazorca, mais que em nenhum outro lugar do mundo. Gente, observem como é que eu vou responder essa prova, tá? Eu estou lendo a alternativa e voltando para o texto. Cada alternativa a gente volta. Aqui está falando, o enunciado da questão, os antigos agricultores peruanos. E aqui, hoje em dia. Essa informação de que existe 55 variedades do milho está correta. No entanto, não é algo descoberto ou feito pelos antigos agricultores. É hoje em dia, tá? Letra B, então a gente exclui. Introduziram milho em substituição à cultura da batata. Onde fala de batata no texto? Aqui, pessoal, outra palavrinha para o vocabulário, para o glossário de vocês, papa, tá? Então, aí diz o seguinte, aunque é mais conhecida como cuna de la papa, ou seja, ainda que o Peru, que a civilização inca seja conhecida como o berço da batata, aí eles tinham essa forte cultura da agricultura da batata, assim, mas não fala em nenhum momento do texto que houve uma substituição. Pelo contrário, o texto está dizendo, ainda que essa civilização seja mais conhecida pela produção de batata, pelo cultivo de batata, ainda que existe uma outra produção agrícola, que é a produção do milho. Tá? Então, não houve uma substituição. É tanto que não é que eles descobriram o milho e deixaram a batata. Pelo contrário, eles cultivaram as duas coisas ao mesmo tempo. Mas acabou ficando mais conhecida a sua produção de batata. E aí a C, expandiram o cultivo do milho a outras partes do mundo. O texto inteiro fala apenas da civilização inca, não diz outras civilizações, não diz que foi levado para outras civilizações. Tá? Letra D, produziram uma espécie de milho adaptáveis a diversos solos. Gente, sabe o que é importante e o que é interessante? É que sempre a alternativa correta vai estar dentro de uma frase do texto. Ou seja, a alternativa lá que vai ser a correta, a, a B, a C, a D ou a E, vai ser uma frasezinha refeita do texto. Olha a letra D. Produzir uma espécie de milho adaptáveis a diversos solos. Olha o que diz aqui, deixa eu me ver aqui. Los antiguos agricultores peruanos. A questão falou os antigos agricultores peruanos. Olha aqui, Los antiguos agricultores peruanos lograron sofisticación en la selección y creación de nuevas variedades adaptables a los diversos espacios geográficos y climáticos. Olha aí, vocês estão vendo? A mesma frasezinha aqui, os antigos agricultores produziram uma espécie de milho adaptáveis a diversos solos. Está aqui nossa alternativa correta. É uma mesma frase do texto, dita com outras palavras. Vale a pena a gente seguir essa dica, ok? Então, aí a gente marca a letra D, ok? Vamos para a nossa segunda questão. Aí, essa questão já trouxe, um texto misto, né? O texto que mistura a linguagem verbal com a linguagem não verbal. E diz assim, estou estressado. Tenho uma clave para el meio, uma clave para el celular, uma clave para a tarjeta de crédito, outra para el banco. Tenho uma clave para el auto, outra clave para a internet, outra clave para a alarma de la casa, outra clave para a obra social, outra clave para el tranquilo gordi. Tienes que aprender a relajarte. Tienes que aprender a vivir mejor. Es verdad. A ser más feliz, a respirar fundo, a disfrutar más de la vida, de tu familia, de tus placeres.
Tienes razão. E qual é a clave? Parece até um trava-língua de tanta clave, não é assim, pessoal? Mas, ó, o que a gente vê aqui? O texto misto, né? Ele é bem interessante porque a imagem nos ajuda a compreender muito o texto, né? Se vocês observarem aqui, ó, a expressão facial, o jeito como ele se comporta, ele mexendo nos dedos aqui, ó, nos indica claramente que há um estresse aqui. E a palavra propriamente aqui disse, ó, estou estressado, tá? Então há um estresse, há uma agonia aqui, certo? E aí, ó, novamente, mais estressado ainda, então está aumentando a intensidade dessa fala junto com o estresse que o personagem está sentindo. E aí alguém, ó, pega no ombro dele para dar uma sacudida. Ei, calma, relaxa, tranquilo, tá? E qual é a causa, o motivo de tanto estresse desse personagem, pessoal? Já deu para perceber que é clave, né? De tantas vezes essa palavra ser repetida. É uma clave para a alarma de la casa, uma para el mail, uma para el celular, uma para el banco, e clave. Professor, não sei o que é clave. Outra palavrinha para o glossário de vocês. Vamos para a questão. A palavra clave, repetida diversas vezes na tirinha de Gaturo, leva o leitor a uma reflexão sobre. Eita, professor, agora não nos ajudou a compreender, traduzir a palavra clave. E aí? Aí a gente tem que realmente apelar para os nossos conhecimentos. E se a gente já fez o glossário, aí a gente vai saber que clave é senha. Ó, senha para o e-mail, senha para o celular, senha para o cartão de crédito, senha para o banco, senha para o alarme da casa, senha para a internet, senha do carro, senha não sei o quê. E aí a menina disse, você tem que relaxar, tem que ser mais feliz. E aí ele termina fazendo a pergunta, e qual é a chave para tudo isso? Qual é o segredo para tudo isso? Não é assim? Então, ó, a palavra clave, né, tantas vezes repetida, leva o leitor a uma reflexão sobre o uso exaustivo das tecnologias na vida moderna. Pessoal, parece que a gente já encontrou a alternativa correta. Ó. O fato de ele estar estressado e esse estresse ser causado pela palavra clave, ó, o uso exaustivo. Por que exaustivo? Foi tão repetida a palavra clave. Então, ó, o uso exaustivo de quê? De tecnologia. Ele usa a tecnologia para o banco, para o e-mail, para o cartão de crédito, para o alarme da casa, para o carro, para tantas coisas. Tão exaustivamente que ele próprio conseguiu aí uma estafa. E essa é uma característica da vida moderna e atrelada à tecnologia. Então, ó, o uso exaustivo das tecnologias na vida moderna. Tá? Por que uso exaustivo, professor? Por duas coisas. Primeiro, a repetição, ó. Foi repetido, então houve uma exaustão aí. E o personagem está exausto, está estressado. Então, tudo isso, tanto o uso de tecnologia, porque ele está a todo momento usando o e-mail, usando o banco, usando o alarme da casa, usando o carro, usando o cartão de crédito, usando isso, usando aquilo, e para tudo isso precisa de senha. Certo? Então, aqui a gente marcaria, ó, letra A. Uma reflexão sobre o uso exaustivo das tecnologias na vida moderna. Ok? E agora a questão 4, pessoal. Ó, novamente um texto verbal. Vamos a ele? Dizem que hablamos muy alto. Algunos incluso piensan que no hablamos, sino que gritamos. La corresponsal mexicana Patricia Alvarado admite que a veces pedimos perdón, pero es para arrebatarle la palabra al otro y seguir hablando. Nos reprochan que escuchamos poco o nada. Cuando dos españoles se enfrentan, están más pendientes de las palabras que van a utilizar en la réplica que en reflexionar sobre los argumentos que les están exponiendo. Opina el alemán Paul, del Frankfurt Allgemeine. No sé si es así que se pronuncia alemán. Ninguna autocrítica le sirve ao espanhol para cambiar. Muito bem, pessoal. Ó, um texto que está falando, ó, observem que os verbos estão na terceira pessoa do plural. Dizem que hablamos muy alto. Dizem quem? Quem é que diz? Tá?
E que hablamos, ó, estão na primeira, agora vai o verbo na primeira pessoa do plural. Hablamos. Quem é esse que habla, que fala, professor? Muito, muito alto, tá? Alguns, ó, inclusive, pensam que não falamos, sim que gritamos. Então, quem é esse que grita? Quem é esse que fala alto? Quem é esse que, ao invés de falar, grita? Não sei, pessoal, em nenhum momento disse no texto. Olha aqui, ó. Quando dos espanhóis se enfrentam, né? Aí já ele trouxe a fala das pessoas que falam, que reprovam esse comportamento dos espanhóis. Mas aqui apareceu, ó, dos espanhóis. Então a gente está falando de uma característica peculiar dos espanhóis, tá? Vamos para o texto, para a questão. De acordo com o texto, ao participarem de um diálogo, os espanhóis, habitualmente, o próprio enunciado da questão, nos remete a dizer quem é esse que habla muito alto, que grita ao invés de falar, tá? Ó, então, de acordo com o texto, ao participarem de um diálogo, os espanhóis habitualmente se enfurecem com os ouvintes e exageram no gestual. Letra B, se apoderam do turno de fala e opinam com obstinação. Letra C, se ofendem com a audiência e censuram os argumentos contrários. Se desculpam com o grupo e reconhecem um tom de voz inadequado. Ou letra E, se interessam por entender as considerações e preferem diálogos cordiais. Gente, diálogos cordiais a gente já vê que aí não cabe para a questão, porque o texto pode até ser mentira, tá? Mas o texto está trazendo essa opinião de que os espanhóis não são cordiais na fala, tá? Uma coisa importante também é a gente dizer isso. Às vezes, não é que a alternativa em si esteja errada, tá? Mas a gente tem que ver se a alternativa está de acordo com o texto, ok? Mas Aslan dizer que os espanhóis não são cordiais não é um preconceito? Bem, mas não quer dizer que é verdade que os espanhóis falam assim ou de outro jeito. Mas o texto está trazendo esta peculiaridade. É para o autor do texto essa opinião, tá? E qual é a opinião que eles trazem? Que o autor do texto traz sobre os espanhóis? Se vocês observarem, ó, quando dos espanhóis se enfrentam, estão mais pendientes das palavras que vão a utilizar em réplica que em reflexionar sobre os argumentos que lhe estão exponendo. Ou seja, quando dois espanhóis estão conversando, é mais para pensar no que vai falar do que refletir sobre o que o outro está dizendo. Então já fala e já fica pensando em como vai responder o outro sem nem escutar o que o outro está falando, ok? Então o que acontece? Ó, alguns dizem até que nós gritamos ao invés de falar, não é isso? Ó, para arrebatar-lhe a palavra ao outro e seguir falando. Então, ó, habitualmente, se vocês perceberem, os espanhóis se enfurecem com os ouvintes e exageram no gestual. É exatamente essa a questão errada. Desculpa, pessoal, é exatamente essa a questão correta. Esta é a que você deveria marcar, ok? Vamos agora para a nossa última questão. Questão 5. Vamos lá. Aqui. Outro textinho, olha o tamanho do texto. Imagina se você fosse se preocupar em traduzir. Não daria certo. Não é mesmo? Peraí, pessoal, perdão. Eu acho que nós cometemos um erro. Eu acho que sim. 3, 4, 5. Desculpa. Vamos voltar para a questão. Algo foi errado aí, ó. Ok? Acontece em sala de aula. Vamos voltar aqui para a questão. Ó. De acordo com o texto, ao participarem de um diálogo, os espanhóis habitualmente se enfurecem com os ouvintes e exageram no gestual. Não, é por isso que eu disse que era a questão errada. Ó. Não tem nada no texto que diga que há uma agressão física, nem esse exagero do gestual, pelo amor de Deus. Tá? O que acontece no texto está aqui, ó. Os espanhóis se apoderam do turno de fala e opinam com obstinação. É exatamente o que diz aqui. Engraçado que eu li a frasezinha que respondia a questão e marquei a alternativa errada. Perdão, pessoal. Quando dos espanhóis se enfrentam, estão mais pendientes das palavras que vão a utilizar na réplica que em reflexionar sobre os argumentos que lhe estão exponendo.
Interessante aqui, ó, que é o verbo enfrentar, né? Não é nem conversar, é enfrentar. Porque para os espanhóis, falar realmente é algo importante, que eles levam muito a sério e que eu tenho que falar porque eu estou correto e aquilo vai... Então, ó, o que acontece? Aqui, exatamente, nos ajuda a responder essa questão. Diz o quê? Que os espanhóis, quando estão conversando, estão mais preocupados em pensar no que vão responder do que ouvir de fato o que o outro está dizendo, para poder até mesmo refletir, pensar sobre o que o outro está dizendo, se é verdade, se não é. Então está justamente aqui, ó. Se apoderam do turno de fala. Turno de fala, pessoal, é o momento da fala. Eu falo, você fala. Então nós temos 2 turnos de fala aqui, tá? Uma hora eu falo, outra hora você fala. Então, para os espanhóis, ele quer se apoderar de todos os momentos da fala, tá? E opinam com verdade absoluta, com tremenda obstinação, ok? Valeu, pessoal. Desculpa aí pelo errinho, mas acontece. Vamos para a nossa última questão. Reflexiones sobre la xenofobia en Europa. La xenofobia es una lacra que se resiste como el peor de los cánceres a lo largo de las últimas décadas, al punto que el escritor portugués José Saramago se llegó a preguntar: ¿cómo ha sido posible encontrarnos con esta plaga de vuelta, después de haberla creído extinta para siempre? ¿En qué mundo terrible estamos finalmente viviendo, cuando tanto habíamos creído haber progresado en la cultura, civilización, derechos humanos y otras prebendas? ¿Qué hacer para mitigar esta desesperada y abominable situación? Es la clave que nos debe preocupar de forma urgente en la sociedad, ya que el sistema global económico y político parece algo mucho más complejo de cambiar a corto o medio plazo. La solución, en el sentir más extendido entre la masa social pensante europea, pasa por la educación. La educación ha de orientarse hacia el fomento de la interdependencia y la cooperación entre los pueblos para favorecer la universalidad, el reconocimiento recíproco de las culturas y una síntesis sociocultural nueva. Dicho de otra manera, es preciso promover la idea de la diversidad cultural, la igual validez de todas las culturas, el interés por otras formas de ver el mundo como fuente de enriquecimiento personal y social, y la presentación de la sociedad multicultural como la sociedad del futuro. Gabino y Escribano, 1990. Aí um texto, um artigo de opinião aí, né, pessoal? Um texto mais argumentativo, com opinião pessoal do autor. Assim, ó, esse texto que reflete sobre a xenofobia na Europa defende que é que o texto defende? O multiculturalismo se apresenta como um dificultador nas relações sociais. Pelo contrário, pessoal, o texto está falando justamente sobre como podemos dizer, o ódio à cultura do outro, tá? O ódio, o fechamento para a minha única cultura e esquecer a cultura do outro. Tá? Essa é a xenofobia, né? E ainda mais recheada de essa relação de ódio, de repúdio ao que vem de fora, ao que é de fora. E aí, ó, o multiculturalismo não é um dificultador, pelo contrário, tá? Toda essa troca, você se aceitar, não se fechar em sua cultura e aceitar o que vem de fora, representa justamente esse multiculturalismo que é marca social, econômica, que mais? Sociológica de hoje. Tá? Essa multiculturalidade, essa mistura de culturas. Então não é um dificultador, pelo contrário, é um facilitador. E ele gera essa mistura de culturas. B. A educação intercultural deve insistir na aceitação da condição do outro. Ó, o texto vem falar, pessoal, reflexões sobre a xenofobia em Europa. Então, reflexões sobre a xenofobia na Europa. Ó, se é reflexão, o texto vai fazer reflexões sobre como essa xenofobia acontece e, para ser um texto completo, tem que trazer uma solução. E qual é a solução que o autor está dizendo? Está justamente na ideia da educação, pessoal. E uma educação voltada para o multiculturalismo, tá? Onde é que a gente pode dizer isso aqui, ó?
Dicho de outra maneira, é preciso promover a ideia da diversidade cultural. Por isso que na letra A, la igual validez de todas as culturas, o interesse por outras formas de ver o mundo como fuente de enriquecimento personal e social. Onde é que nós vamos conseguir isso? Vamos um pouquinho mais antes ali, ó. La educación ha de orientarse hacia el fomento de la interdependencia y la cooperación entre los pueblos para favorecer la universalidad. Então, ó, a educação tem que fazer esse movimento de ir até orientações de criar condições, né? A educação tem que ir a essas condições de favorecer esse ajuntamento de culturas. Então, se a gente observar, essa alternativa B aqui, que é a correta, ó, a educação intercultural deve insistir na aceitação da condição do outro, está justamente aqui, ó. La educación ha de orientar-se hacia el fomento de la interdependência. Tá? Então, é a educação, e não é qualquer tipo de educação. Essa educação que é intercultural, que vai buscar o universalismo das culturas existentes no mundo. Muito bem, pessoal. Está aí. Respondemos todas as 5 questões da prova. Espero que essas dicas tenham sido boas para vocês, tenham sido úteis. Vocês vão conseguir fazer uma boa prova se seguirem todas essas orientações vistas aqui, ó, tá? Então, adiós, muchachos, adiós!